Boa noite. A audiência pública debate a alteração na lei que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos. Nas áreas de atendimento de bares e restaurantes que ocupam o passeio público, desde que permitidos pelo Executivo conforme alvará específico. Reprovado o documento que apoia pedido de impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por mais que eu tenha uma grande rejeição com esse presidente aí, eu até vou ter que suportar esses 4 anos aí na marra. Rua no loteamento Parque da Cidade passará a se chamar Jeromil Jesus do Amarante. Funcionário público por muitos anos, líder comunitário do nosso bairro José Alexandre Záquia. O Jeromil não tinha hora e nem momento, não interessava se ter tempo feio, tempo ruim. O Jeromil era um cara que sempre estava de prontidão. Proposta que amplia o número de participantes no PAC é aprovada na Câmara. Ela prevê a inclusão máxima de 190 pessoas contingenciadas ao orçamento. E a propositura agora é que se amplie, dada a situação socioeconômica, especialmente das pessoas mais vulneráveis, que se passe a 300. A Câmara de Vereadores promoveu uma audiência para ouvir a comunidade sobre a alteração de uma lei que está em vigor desde 2017. Veja como foi. Em pauta, uma mudança sugerida à lei de autoria do vereador Renato Tchequer, que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos. O parlamentar quer compreender a alteração proposta. Eu não consegui entender ainda 100% desse projeto de lei do vereador Michel em cima do meu projeto. Ele quer modificar o meu projeto para poder encaixar o dele, né? Então, por isso que nós provocamos então essa audiência pública, porque todos aqueles que me fortaleceram há 5, 6 anos atrás, quando nós aprovamos o projeto que proíbe o consumo de bebida alcoólica em espaço público na nossa cidade, eu tive o apoio de muitas autoridades aí da nossa cidade de Passo Fundo, inclusive da nossa gloriosa Brigada Militar e assim por diante. A Brigada Militar, a partir da edição dessa lei, ela conseguiu muito mais fiscalizar e diminuir, os nossos problemas em relação, principalmente, perturbação de sossego. E a gente diz que através do consumo da bebida alcoólica em via pública, inicia-se a perturbação do sossego, a desordem, a violência e até crimes de maiores potencial, como até homicídio. E essa lei, a partir da sua edição, ela nos ajudou, porque nós trabalhamos em conjunto com o núcleo de fiscalização da prefeitura, que é da secretaria do secretário Diógenes, e a gente consegue ir lá abordar aquelas pessoas, identificar elas e fazer com que elas parem de consumir aquela bebida alcoólica e façam que aquele ambiente volte ao normal dentro do que a gente espera, que é a possibilidade das pessoas conviverem sem ter esse problema da perturbação do sossego. O projeto que tramita agora na Câmara foi protocolado pelo vereador Michel Oliveira e pretende liberar o consumo de bebida alcoólica nas áreas de atendimento de bares e restaurantes que ocupam o passeio público, desde que permitidos pelo Executivo conforme alvará específico. Tornar literal o entendimento, uma vez que o estabelecimento comercial possui o alvará de liberação, conforme o perímetro previsto, os horários previstos, e também eventos também, como o Carnaval de Rua Popular e outros shows que acontecem. Quando esses eventos e empresas estiverem um alvará, conforme a normativa da Lei Municipal 3051 de 1995, que delimita o perímetro, o parâmetro horário para a utilização, quando tiver esse alvará, os estabelecimentos comerciais que forem fiscalizados e os clientes que ali estiverem, a lei não se aplique.
porque hoje nós temos um problema. A gente tem os estabelecimentos comerciais que vão até a prefeitura solicitar o alvará, e esse alvará ele não é dado ao estabelecimento comercial em virtude de ter a lei da proibição da bebida. Então nós temos um conflito de legislação. Para tentar resolver esse conflito, eu apresentei esta emenda. Né? Claro que ele envolve outras questões também, né? E por isso a necessidade da realização dessa audiência pública e escutar a comunidade principalmente, né? Mas eu estou em defesa dos empresários, dos estabelecimentos comerciais, dos clientes, né? Que eu tenho certeza que esse grupo não é o causador da perturbação do sossego público. E hoje, estes em especial estão sendo prejudicados pela legislação vigente. Dando da forma que está o projeto, a gente percebe que vai ter um impacto na segurança pública isso. Mas nós precisamos fazer o quê? Precisamos ver o que esse impacto vai trazer para a segurança pública e uma forma de regrar. Então, nos colocamos à disposição dessa comissão para que, de uma forma ou outra, nos peçam uma forma de contribuição, dizendo quais são as necessidades, porque eu vejo com bons olhos a alteração quando fala em autorizar aquele estabelecimento comercial em ter à sua frente essa possibilidade, desde que aquele estabelecimento comercial tem obrigações em relação àquele espaço. A ideia é a gente poder fazer alguns ajustes ao projeto. Nós estamos aí correndo contra o tempo, né, porque ele tem um prazo para ser liberado já o parecer da comissão que ele está e vir à votação. Mas a audiência pública foi muito boa, conseguimos tirar alguns encaminhamentos e agora vamos buscar também junto ao Ministério Público, a opinião do Ministério Público, que é favorável também às adequações, e apresentar ou por maneira de substitutivo ou alguma emenda de outro colega vereador que queira fazer, que venha para melhorar e a gente conseguir aprovar essa legislação e beneficiar tanto os empresários e clientes e em toda a nossa comunidade. Este também é o pedido dos empresários que participaram da audiência pública, uma adequação à realidade atual. Não estamos indo contra a lei de proibição, o que a gente quer realmente é avançar para que a gente chegue no meio termo, onde bares e restaurantes tenham um pouco mais de direito, sim, em frente aos seus estabelecimentos, mas também trazendo deveres para os donos e os empresários, como monitoramento da noite, como instalação de câmeras com imagens integradas à brigada, provavelmente, como a limpeza, né, após o expediente. Então, trazendo deveres também para os empresários, não apenas, né, direitos, porque a gente sabe que Passo Fundo é uma cidade noturna, sempre foi há 30, 40 anos, e a gente pode sim avançar nessa lei e melhorá-la, não terminar com ela. A gente não é a favor da perturbação do sossego público, nem algazarra, muito menos destruição de patrimônio. O que a gente quer é continuar trabalhando e continuar também somando para a economia da cidade, que a gente sabe que desde sempre a noite de Passo Fundo sempre foi fundamental. A lei hoje, da forma que está, acaba atrapalhando ou acaba gerando algum problema para vocês, empresários, e também para os frequentadores? Com certeza causa problemas, pois muitos bares são pequenos na cidade. Hoje, muitas vezes, para te bancar um aluguel de um lugar grande, você não vai ter condição. Então a gente já cai no pressuposto de que apenas quem vai poder empreender na noite é quem já tem um patrimônio, quem quer começar a empreender não vai conseguir, porque não vai poder botar todo o seu público dentro do seu estabelecimento e não vai também poder usar a frente, né? Então esse aí é o que mais impacta hoje. E segundo, que nem todas as pessoas que consomem na rua também podem ser taxadas, por exemplo, de marginais. Nós temos que ir direto ao ponto, criar deveres, criar uma lei que realmente fiscalize o que acontece na frente de alguns estabelecimentos e que não acontece na frente de outros. Pois daí a gente vai estar terminando com pessoas que trabalham certo e dando vantagem para outras pessoas, que a gente vê hoje a quantidade de boates que 80% que estão dentro são menores, e menores bebendo em frente de muitos estabelecimentos, e acabam os bons pagando pelos maus, né? E depois do intervalo, você confere outras informações do Parlamento Municipal.
Você sabe como funciona o julgamento das contas? As contas prestadas anualmente pelo prefeito e o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado são examinados pela Comissão de Finanças, Planejamento e Controle da Câmara Municipal e votados pela Câmara em até 60 dias úteis após o recebimento do parecer prévio. Recebidas as contas do prefeito e depois de publicado o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, o presidente da Câmara os encaminhará em conjunto à CFPC, que dentro de 30 dias úteis deverá emitir parecer e elaborar projeto de decreto legislativo aprovando ou desaprovando a matéria. Apresentado o projeto de decreto legislativo, o mesmo deve ser imediatamente incluído na ordem do dia. Somente por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal deixará de prevalecer o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado sobre as contas prestadas anualmente pelo prefeito. Depois de aprovado, o decreto legislativo será enviado ao Tribunal de Contas do Estado. Foram apreciadas na última semana 7 proposições. Uma delas reprovou o apoio ao pedido de impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A moção era de autoria do vereador Renato Tchequer. Esse nosso presidente aí, a gente sabe que ele está num desequilíbrio total. Ele nem sabe o que está fazendo como presidente do Brasil. Esta é a realidade. Por mais que eu tenha uma grande rejeição com esse presidente aí, eu até vou ter que suportar esses 4 anos aí na marra, porque a nossa democracia no Brasil é assim. Ladrão, político ladrão é o que tem mais vezes no nosso Brasil. Então nós temos que aceitar a situação. Mas ele está aprontando. Meu pai sempre disse, o mau elemento ele se enterra por si só, ele cava a própria cova, ele não se aguenta. Aquela da história que o amor venceu é tudo balela, que eu nunca acreditei nisso, né? Agora ele ameaça quem? Ele ameaça, coloca a vida em risco de um senador, que eu nem gosto muito do senador Sérgio Moro, porque o senador Sérgio Moro, ele traiu o nosso presidente Bolsonaro. Essa é a realidade, mas isso não está em questão. A questão é que um presidente não pode ameaçar um político, não pode levar uma ameaça por causa de ideologia política que aconteceu no passado. Então esse cara aí, realmente ele merece o impeachment. E quem protocolou esse impeachment na Câmara foi o deputado federal Bibo Nunes. Um exemplo de deputado. Um deputado pelo certo, né? Um deputado que não tem rabo preso com ninguém. Então, por causa dessa ameaça e outras bárbaras que ele já cometeu, esse presidente aí, o Luiz Inácio Lula da Silva, o nosso deputado federal Bibo Nunes protocolou esse pedido de impeachment, né? E hoje aqui a moção, nós perdemos, mas de 8-7. Nós somos em 21 vereadores, 6 vereadores não vieram. E deu acaso ainda de 4-5 vereadores alinhados com a direita não poder estar hoje, senão nós tínhamos aprovado. Mas a questão é, não podemos deixar passar em branco. Quando puder protocolar um pedido de impeachment desse desgoverno do Lula, nós temos que fazer a nossa parte. Também foi apreciado pelo plenário o projeto de lei do vereador Evandro Meirelles, que denomina de Jeromil Jesus do Amarante a Rua 7 do loteamento Parque da Cidade. O texto teve aprovação unânime. Uma pessoa que trabalhou no poder público, funcionário público, por muitos anos, né? Líder comunitário do nosso bairro José Alexandre Záquia. O Jeromil não tinha hora e nem momento, não interessava se tempo feio, tempo ruim. O Jeromil era um cara que sempre estava de prontidão, prestativo, atencioso. Eu sou testemunha disso, porque 2 vezes teve acontecimento na minha família e o Jeromil estava nos ajudando, dona Salete. Quando a nossa casa pegou fogo, quando meu pai se ausentou, o Jeromil estava do nosso lado. O Jeromil estava ajudando. O Jeromil tinha um coração enorme, gigante. Então, para mim, hoje, quis o destino que eu protocolasse um projeto desse para manejar uma pessoa que ajudou a minha família, mas que ajudou várias pessoas da nossa cidade de Passo Fundo.
Aonde quer que esteja o Jeromil, sempre será lembrado na nossa cidade com um nome de rua agora, para eternizar os trabalhos desta pessoa maravilhosa. Pessoa que não tinha intenção de ganhar dinheiro. Ele não pensava em riqueza, ele pensava nas pessoas. Ele queria o bem das pessoas. Outro projeto do vereador Evandro Meirelles, aprovado, denomina a rua do loteamento Campos Candatem de Valdemir de Lima Silveira. A filha do homenageado agradeceu a lembrança. É um sentimento de gratidão, né, pela pessoa que ele foi para todos, por todos. E agradecer o Evandro Meirelles, também pelo meu pai e pelo meu avô também, né, que também foi um outro nomeado por nome de uma rua também. Ele era uma pessoa assim alegre, brincalhona, ele sempre estava brincando com um, com outro. Precisava de ajuda, ele não pensava duas vezes, ele ajudava a pessoa. Ele estava sempre ao redor de todo mundo, dando alegria, né? Finalizamos com a aprovação de uma matéria do Executivo Municipal. O projeto de lei amplia o número de participantes de um programa de inclusão produtiva e altera a lei do PAC de 2013. Os detalhes com o secretário de Cidadania e Assistência Social e o vereador Wilson Liu, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. O prefeito Pedro Almeida, que tem acompanhado diretamente as ações da assistência social, a questão do CRAS, a questão do CREAS, a questão do nosso albergue, a Casa de Passagem para ampliação e inclusive uma construção de um prédio novo, para atendimento das pessoas em vulnerabilidade, nos convocou a respeito do programa Apoiar e Comprometer para que seja linkado diretamente com o Café com Emprego, para dar emprego para as pessoas que estão no PAC, mas também para a Escola das Profissões, para profissionalizar de forma preferencial as pessoas que estão no PAC, que estão no Aprendiz, que são atendidas pelo CREAS, com violação de direitos, enfim. A Lei 5.009, de 18 de setembro de 2013, ela prevê a inclusão máxima de 190 pessoas contingenciadas ao orçamento. E a propositura agora é que se amplie, dada a situação socioeconômica, especialmente das pessoas mais vulneráveis, que se passe a 300, sempre condicionado, contingenciado ao orçamento do município. Esse programa é muito maior que o número de vagas, da ampliação do número de vagas. Este é um programa consolidado em inaugurar pessoas. Não é um prédio que leva uma placa, mas é uma pessoa que cria uma perspectiva de futuro e ganha o seu espaço na sociedade. As pessoas que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica, elas se dirigem ao CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social do seu bairro, e lá eles colocam sua situação e as suas necessidades. Quando o técnico do CRAS constata que ele precisa de inclusão produtiva, precisa de renda para resolver outros problemas que tem na casa, naquela família, então é feito um cadastro, segue os critérios da lei que se baseiam no cadastro único, e aí é encaminhado para apreciação da coordenação do programa, que é o Programa Apoiar e Comprometer. Então, ele é uma inclusão produtiva, em vez de as pessoas que procuram assistência social, às vezes por comida, por leite, por gás, por água, por luz, eles são incluídos e eles vão passar, a partir da sua atividade laboral, prover o seu sustento e o sustento da sua família. Então, ele é um programa de alta relevância social. Então, Programa Apoiar e Comprometer, PAC. Evidentemente que nós sabemos a realidade do Brasil no sentido da divisão, né? Muitas vezes de recursos e de renda, e da necessidade de atender algumas pessoas que hoje estão em vulnerabilidade absoluta, que é realmente não ter o direito de fazer no mínimo 3 refeições por dia, e ter dificuldade com dependência de álcool, dependência de drogas, né? Ter uma escolaridade baixa e ter toda aquela vulnerabilidade que a gente conhece. Então,
Este público é um público que o prefeito Pedro Almeida quer atender e o PAC é a porta de entrada para várias questões. 80% do salário mínimo, uma sacola econômica, a garantia de fazer cursos gratuitos, a garantia de estar lá no Café com Emprego, tendo toda a orientação e a formação e o principal, que é a garantia de ter acesso ao atendimento técnico, seja psicóloga, seja o assistente social, seja toda a equipe do CRAS altamente competente, preparada e qualificada para atender este programa, do CREAS e toda uma rede, tanto da saúde, quanto da habitação, quanto da educação, que estão interligadas na gestão atual para fazer a emancipação dos PACs. O ano passado, o prefeito entregou, juntamente com a juíza Lisiane Sasso, 33 certificados de emancipação, carteira assinada para estas pessoas. Então, o resultado é com que a pessoa consiga assinar sua carteira, arrumar a sua profissão, seja manicure, pedicure, seja eletricista, encanador, seja dona de casa, seja costureira, seja pintor, seja qual for a tarefa que ela tenha como trabalhar como profissão. Mas o mais importante, ela sair do programa se enxergando como senhor de direitos, uma pessoa que tem os seus direitos e tem o seu espaço na sociedade. E o Jornal da Câmara desta segunda-feira fica por aqui. Uma ótima noite e um bom início de semana.